Fala galera, tudo bem? Nada é tão ruim que não possa piorar. Hugo Souza não foi pago no dia de ontem. Corinthians corre sério risco de ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem. Só tem um caminho para ele conseguir estar. E agora, como se não bastasse, racha no elenco. Segundo informações do Samir Carvalho, é que Ramon Dias está sendo pivô de um racha porque ele está dando privilégios, preferência para estrangeiros e deixando os brasileiros meio de lado, o que está causando grande revolta por parte do elenco do Corinthians. Vamos entender melhor essa história? Já chega com o like, se inscreva no canal, estamos quase batendo 1000 inscritos, conto com a presença de todos e vamos ao vídeo. A outra são os jogadores brasileiros reclamando que o Ramon Dias ele trata com privilégios atletas, né, jogadores estrangeiros. Tem mais paciência, dá mais chances para jogadores estrangeiros, né, que falam o mesmo idioma. E essa informação foi trazida pelo UOL, tá? Foi trazida pelo site UOL, que há insatisfação aí de atletas brasileiros do Corinthians com o privilégio para os estrangeiros. Estrangeiro a gente tem aí Depay, a gente tem Carrilho, a gente tem o Garro, a gente tem o Hernandes, a gente tem alguns jogadores estrangeiros nesse Corinthians. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César Pereira, essa situação em Corinthians e da rádio, simplificando para o pessoal da rádio, o Corinthians não pagou 24 horas depois, os 500 mil. Mas, pelo contrato, o Corinthians pode pagar até 15 dias depois do jogo. Mauro César Pereira, como é que é a situação no Flamengo? O Flamengo já pensa em melar o negócio? Não pensa? E o que você acha sobre toda essa novela, Mauro? É mais uma rusguinha de bastidores, né? Olha, eu acho que não. O Corinthians não é exatamente o clube que tem muito dinheiro, né? Dinheiro é o problema do Corinthians, então 500 mil talvez não tenha 500 mil para pagar, sei lá o que acontece com o Corinthians. Aí vai usar o prazo possível, né? Você já explicou todos os trâmites, é isso aí. O Flamengo não tem que fazer nada agora, não pode fazer nada. Agora, se o Corinthians não pagar, for notificado, cumprir 15 dias sem pagar, aí todo o acordo de venda por aquele valor já estipulado, de 1 milhão de euros, 200 mil já foram pagos, fora as multas, né, por participações em jogos específicos, e mais 800 mil euros que o Corinthians não consegue reunir para pagar o jogador, pelo jogador, aí esse acordo deixa de existir. E aí tem que negociar tudo de novo. Aí o Flamengo pode botar o preço que ele quiser. Por enquanto, o Flamengo não pode fazer nada, é só esperar. Se passar esse prazo, ele notifica, e deve fazê-lo. O Corinthians não pagando, passando aí os 15 dias, aí o Corinthians passa a ficar nas mãos do Flamengo. O Flamengo pode botar o valor que quiser, né? Porque aí aquele acordo deixa de existir, 1 milhão de euros. E aí tem um detalhe, o jogador voltou a ter uma valorização, né? Aí o Flamengo pode negociar contra o clube, pode colocar uma multa mais alta. O Corinthians vai dar o jeito dele. Eu não sei se ele vai conseguir os 800 mil euros. Como é que ele vai fazer? Os 500 mil reais vai acabar pagando, imagino eu, para justamente não perder essa oportunidade de contar com o jogador. Mas se não pagou, não sei se é picuinha ou se é falta de grana mesmo. Não? Talvez não tenha esse dinheiro. Tenha outras prioridades, contas mais urgentes a serem pagas com o que eventualmente entrou em caixa, por exemplo, com a renda de domingo, né? Na Neoquímica Arena, e não, vamos pagar isso aqui, o Hugo, nós temos um prazo. A vida de quem está sempre além das suas condições financeiras costuma ser assim, entrou um dinheiro, aí você fala o quê? Vamos pagar isso aqui que é mais urgente, vai pagar o açougue aqui porque o cara tá furioso, estou devendo ele há 6 meses, não, paga o mercado. E a conta de luz? Ih, tem que pagar a conta de luz, vamos ficar no escuro. Não, mas a conta de luz tem um prazo de mais 3 dias, então pago depois. E vai levando, e assim vai. É a vida do Corinthians, vive nessa roda viva aí. Aliás, eu queria fazer uma observação. No domingo, você estava lá na Neoquímica Arena em Itaquera, entrevistando os torcedores do Corinthians. Não teve um torcedor do Corinthians, não teve, Vanderlei, um que tenha falado alguma coisa do tipo, não, vai ser um jogo difícil, eu acredito no meu time, mas não vai ser fácil. Todo mundo sabia que não ia ser fácil. Todos achavam que ia ser 3-0, 5-0 e tal. Você vê como a agenda positiva faz mal à cabeça desses torcedores. O cara acredita mesmo em Papai Noel e no time do Corinthians. Ele acha que o Corinthians vai ganhar do adversário. Quando o Palmeiras é capaz de fazer a mesma coisa daqui a 2 jogos. Quando o Palmeiras for até lá. Se o Corinthians vencer aí um jogo ou outro vencer antes o Cuiabá, vai vir a empolgação, a agenda positiva, vão achar que vão bater no Palmeiras de goleada. Como se fosse uma coisa normal, fácil de acontecer. A ilusão coletiva
É uma coisa impressionante. Sem contar aquele, teve um cara tão... Nossa, dava até pena, cara. Ele usando os argumentos com relação à questão financeira, como se o clube dele tivesse razão nesses episódios em que é cobrado. Não tem razão. Você não pagou, não está certo, amigo. Será que ele gostaria, no emprego dele, do chefe não pagar o salário? Deve ser, não, meu chefe não está pagando. Ah, legal. Por exemplo, o que é combinado tem que ser feito. E assim, é assustador, que é uma pequena amostra de como a agenda positiva ilude essas pessoas. E ela fica com raiva de quem fala algo na contramão. Eu sou um exemplo, né? E te xingam, fica na rede social e tal, porque eles não querem ver a verdade. Só que a situação é muito dramática. A Copa do Brasil já foi para o espaço. Agora o Corinthians tem um jogo contra o Racing na quinta-feira. Vai jogar depois contra o Cuiabá, né? Cuiabá. Aí na sequência pega o Racing de novo na Argentina. E depois o Palmeiras. Depois pega o Palmeiras, o jogo que ainda não tem data marcada, mas é o jogo seguinte. E depois ele vai ter ainda o Vitória lá na frente. O Vitória é fora, o Cuiabá é fora. O Cuiabá joga contra o Vasco na quinta. Mesmo dia do jogo entre Corinthians e Racing. Não, no caso, depois de amanhã. Se o Cuiabá arrumar pontinhos lá contra o Vasco, vencer o Vasco, o Cuiabá ganhando do Corinthians, ele passa o Corinthians. O Atlético Paranaense hoje, empatando com o Fluminense do Maracanã, ele passa o Corinthians. E o Vitória já está à frente dos critérios de empate. Se continuar assim, ele lá vencendo, ele abre pontos para o Corinthians. Então a situação é extremamente delicada no Campeonato Brasileiro. Esses jogos são super decisivos, muito importantes. É uma sequência que começou contra o Atlético Paranaense, que o Corinthians venceu na semana passada. É o pior time do Brasil nesse momento, é o Atlético do Paraná. E na sequência ele vai ter esses desafios aí. Então, assim, se por acaso não conseguir sair bem nesses jogos, o Corinthians pode se ver na 19ª colocação, à frente só do Atlético Goianiense. E aí estarão faltando o quê? 7 jogos? 7 jogos. 21 pontos. E o Palmeiras no meio do caminho, o Palmeiras babando para ultrapassar o Botafogo, que é um jogo decisivo para o Palmeiras. Se o Palmeiras estivesse no meio da tabela, tipo Atlético Mineiro, ou ali naquela zona do Flamengo, vou só para a Libertadores, estou em quarto, mas tudo bem. Não, ele está em segundo a 1 ponto do líder. E deve chegar lá ou na liderança ou ainda no encalço do Botafogo. Então, não vai poder dar. Para o Palmeiras vai ser um jogo decisivo. E um agravante para o Corinthians. O Palmeiras pode ser o time que, ao vencer, não vai rebaixar o Corinthians matematicamente, mas pode ser a pá de cal, dependendo desses jogos. Então, esse momento é extremamente importante, vou mais longe, na história do Corinthians. Porque o rebaixamento agora não será igual se ocorrer ao de 2007. É um outro momento, a dívida é colossal, os problemas são imensos, e aí você fica sem, não joga Libertadores, não joga Sul-Americana, não joga a Copa do Brasil, vai jogar igual o Santos, Campeonato Paulista e Série B, se for rebaixado. Mais nada. Só que uma dívida imensa. Aí esses jogadores, todos contratados, o Memphis Depay já até colocou na cláusula, foi amplamente divulgado no contrato, se for rebaixado, ele mete o pé. Você vê o nível de compromisso que o jogador tem. Não tem nenhum compromisso com o Corinthians. Veio aqui para uma experiência, para ele ganhar um dinheiro, jogar e tal, uma relação profissional, né? E você vai pegar na história, quando o Palmeiras caiu, por exemplo, lá atrás, o Marcos ficou. Quem mais ficou? Um ou outro fica, cara. Quando a Juventus foi punida e caiu, eu lembro que ficou o Buffon e o Del Piero, né? Muitos saíram, Ibrahimovic, os caras jogavam na Juventus, todo mundo meteu o pé. Cannavaro foi embora. Os caras não ficam. E o detalhe, se o jogador fala, não, eu quero ficar e tal, a tendência, o normal, é o empresário chegar e falar, não, peraí, fica na Série B, eu tenho rumo para você, time de Série A. Se tiver mercado, vai. E o empresário faz a cabeça do jogador, porque, e não é nem errado, não, é o trabalho do empresário, ele tem que ver o melhor para o atleta. Jogar a Série B não é bom. Um caso do Palmeiras, segundo rebaixamento, Hernan Barcos. Saiu, foi pro Grêmio. O Grêmio, fazer uma troca exato. Ali por 4, 5 jogadores. Não, que tinha sido jogador importante na campanha até do título da Copa do Brasil com o Luiz Felipe Scolari. Além dos jogadores que eram consultados e declinavam o convite. Não queriam jogar, tanto é que tem aquela entrevista famosa do Fernando Praz, mandando um recado para quem se negou a ir para o Palmeiras. Vocês ainda sentirão falta, vocês ainda vão se arrepender. Esse negócio do Barcos, o Marcelo Moreno não quis vir. Foi o que aconteceu. Pois é, então assim, é um negócio meio que óbvio que aconteceria num caso de uma eliminação. Porque você. E o próprio clube fica meio refém, porque ele passa a ter um elenco. Já é caro para essa situação do Corinthians. Na Série B, ele fica para lá de inviável. Então você é quase que obrigado a entrar, a liberar jogador para você descer o custo mensal do seu departamento de futebol. Então, tem vários contratos. Então você vai fazer o quê? Negócios ruins. Porque você não pode segurar os caras, não pode pagar, o jogador quer ir embora, você começa a soltar todo mundo. E o Corinthians viveu isso, por exemplo, de uma outra forma em 2015, quando foi campeão brasileiro,
mas não pagava em dia, começou a fazer acordos de renovação de contrato com os atletas, e aí cedia parte dos direitos, né? E aí veio a bolha do futebol chinês. Levou de roldão uma turma. E aí eu me lembro do presidente, na época era o Roberto de Andrade, falando, não, o chinês nem vem falar com o Corinthians, não precisa. O chinês falava com o empresário do jogador. Fulano de tal, eu tenho proposta, é tanto. Interessa? Opa, interessa. Quanto é a multa dele? 2 milhões de euros, 3 milhões. Ia lá, depositava na conta do Corinthians, o cara ia embora, não dava nem tchau. E o presidente do Corinthians ali meio refém de uma situação que eles mesmos criaram. Antes um pouco saíram os Guerreiros Sheik, né? E depois saiu todo mundo. Renato Augusto, o Gil, mas saiu mais gente, o Ralf, Jadson, todo mundo saindo. Malco, titulares do time campeão brasileiro com o Tite. Aí o Tite começa uma reformulação, né? Contrata com jogadores e tal, e aí vai para a seleção brasileira. Logo depois ele vai para a seleção brasileira, não termina essa etapa do trabalho. Então, assim, no domingo, comentei com o Bruno no domingo, é impressionante, assim, como as pessoas... Que uma coisa é o cara chegar otimista para o jogo. Fala assim, olha, não, vamos lá, acredito no timão, vamos vencer, vamos derrotar o Flamengo e tal, nem que seja nos pênaltis, o Hugo vai defender, eu estou confiante. Isso é normal. Mas o discurso era de um otimismo, assim, que é o cara que está com os pezinhos assim flutuando. Ele está fora da realidade. E parte da torcida do Corinthians, infelizmente, para o Corinthians, está vivendo uma fantasia, um mundo de fantasia. E se acontecer o pior, que seria o rebaixamento, de repente, pumba, tem um tombo. E se a torcida estivesse mais conectada com a realidade, ela estaria cobrando dos responsáveis por essa situação terrível do clube que façam alguma coisa. Que não são nem os jogadores, é quem comanda, quem estava lá e quem está lá hoje. Mas não, ela está meio que, sabe, iludida. É um negócio que me impressiona muito. E isso é muito em função de agenda positiva. Hoje a mídia, com muitos canais no YouTube, muita gente, é legal, parte democratiza a opinião, a informação, ok. Mas é muita gente remando no caminho da ilusão porque ela está dando audiência. Essa turma toda está indo assistir por conta disso. Então, eu acho isso uma pena, sabe? Porque pode acontecer algo pior ainda do que uma simples eliminação, mais do que óbvia, né? Porque, vamos combinar, né, Thiago? Se o Flamengo fosse eliminado pelo Corinthians em 2 jogos, seria uma vergonha, né? Seria mais uma vergonha para o Flamengo, né? Porque não pode ser eliminado por esse Corinthians muito mal treinado pelo senhor Ramon Dias e seu filho Emiliano. O trabalho é muito fraco. E domingo foi um desastre. Nossa, do início ao fim. Escalação, substituição, tudo um desastre. Péssimo. Foi péssimo. Trabalho muito fraco. O elenco dá para fazer mais do que isso. E está aí encalacrado aí nessa situação dramática com jogos importantíssimos pela frente. Não, e tiveram mais de 70 minutos com um jogador a mais, Mauro. Sim. Mais de 70 minutos com um jogador a mais. E o Corinthians não conseguiu fazer um 63, para ser exato. 63. Foi aos 27 a expulsão. Mas contando os acréscimos, eu acho que foram mais de 70. Eu não conto acréscimo porque acréscimo é uma reposição do tempo de bola parada. Tá. Né? Então eu conto os 90, né? O acréscimo em tese é para compensar o tempo que parou, para atender. Depois, aliás, me pergunta do Bruno Henrique, tem umas coisas para falar. Quando você puxar o assunto do Flamengo, a repercussão do que fez o Bruno Henrique domingo também, a gente pode falar um pouquinho mais tarde sobre isso. Então tá bom, o Mauro querendo falar. O Mauro não estava ontem no programa, né? Ele querendo falar aí sobre essa situação do Bruno Henrique. Agora, tem essa situação do Hugo Souza, né? Que eu acho que é mais de rixinha mesmo, porque eu acho que 500 mil o Corinthians teria para pagar. Tem 4 milhões por mês para pagar pro Depay, quase 3 milhões. Eu acho que tem muito essa rixa dos bastidores, né? O Flamengo quis atrapalhar a gente aqui, quis fazer um clima tenso para... vamos fazer daqui. Teve até a reclamação do Flamengo, que chegou no vestiário, as luzes estavam apagadas. Quando acendeu a luz, era um hino do Corinthians tocando altíssimo. E aí a diretoria do Flamengo falou que se continuasse com aquele som ali dentro do vestiário do Flamengo, o Flamengo não iria entrar pro jogo. E aí rapidamente tiraram aquela música, né, do vestiário. Eu acho que se criou uma treta. E agora o Corinthians vai querer levar até o final, vai querer pagar esses 500 mil só no 15º dia para irritar o Flamengo. Mas tem essa situação também que traz o Mauro, né, Vanderlei? O Corinthians vive um momento péssimo agora, porque está eliminado da Copa do Brasil. Está na zona do rebaixamento. E aí, provavelmente vai ter que poupar contra o Racing agora, na quinta-feira. Porque esse é o jogo menos importante. A gente falava muito, vai focar na Copa do Brasil e no Brasileiro. Agora, a única chance de título no ano, qual é? A Sul-Americana. Mas é muito mais importante não cair para a Série B do que ganhar a Sul-Americana. Então, provavelmente o Corinthians vai com um time bem
reserva para enfrentar o Racing agora na quinta-feira. Só que aí, Wander, surge o assunto dessa crise no Corinthians, que de acordo com o UOL, né, houve incômodo, na verdade, um incômodo de jogadores brasileiros que dizem que o Ramon Dias e o Emiliano Dias dão privilégios aos jogadores estrangeiros, que eles têm mais paciência, eles dão mais chances para estrangeiros do que para brasileiros. Inclusive dão mais atenção. É uma carência do jogador brasileiro e outra, é péssimo para o Corinthians, né, Wander? Ter uma crise agora dentro do elenco num momento tão complicado. Acabou de ser eliminado da principal competição que disputava e tem que fugir do rebaixamento. Asmar, eu não tenho essa informação, né? A informação é do Samir Carvalho, é um setorista, um jornalista que acompanha o Corinthians, bem informado, mas eu não tenho essa informação. Antes, eu só queria dar uma passadinha sobre o caso do Hugo Souza. É claro que a relação entre Corinthians e Flamengo não é boa, é padrão azia estomacal, já há algum tempo, né? De ambos os lados. Então a gente sabe de tudo isso. Agora, a vida financeira do Corinthians é um grande mistério. Eu acho que poucos conhecem profundamente a situação atual. Eu digo isso porque quando você acha que o Corinthians não tem um tostão em caixa, ele faz uma despesa ou uma contratação. Aí você fala, a minha conta ou então a minha avaliação não é precisa. Aí quando você pensa que ele não tem nada, ou ele tem muito, os oficiais de justiça que vão tentar... Os oficiais de justiça que vão tentar resgatar algum dinheiro na conta não encontram absolutamente nada na conta. É só pegar nas páginas aí. Conta 1, conta 2, conta 3, não encontraram quase nada. Recentemente. E aí logo depois surge uma contratação, digamos, com valores respeitáveis. Então a gente não sabe a verdadeira vida financeira do Corinthians. A gente sabe que a dívida é imensa, mas não sabe o que tem no caixa nesse momento. A meu ver, o Corinthians, com toda a sua grandeza, tem R$500 mil para pagar essa conta nessa briga toda com o Flamengo. Então, imagino, nessa linha que você falou, concordo, que até o momento final do prazo, o Corinthians deve conseguir oficialmente pagar esse compromisso. Eu não vi em nenhum lugar, alguém mais bem informado pode esclarecer, se o Corinthians pagou o primeiro boleto. Porque ainda está na minha cabeça a entrevista do Marcos Braz, depois do jogo anterior, dizendo que agora vamos mandar o boleto. Jogou o Hugo, vamos mandar o boleto. E eu não vi em nenhum lugar a informação oficial, precisa, olha, primeiro boleto de R$500 mil foi pago. Página virada, já estamos falando do segundo boleto, que vai essa discussão que nós estamos tendo aqui. Então, eu não sei o que vai acontecer isso. Agora, eu acho o seguinte, que se em algum momento o Corinthians não cumprir o Flamengo pela relação estremecida, é bem capaz de não levar para frente a negociação. Eu acho, pela relação desse momento. Mas ele não vai ser jogador no Flamengo. Sei lá, o Flamengo faz qualquer coisa, empresta, vende, coloca no banco. Ele não será doce na tratativa com o Corinthians se o Corinthians não cumprir esses prazos que possibilitam o cancelamento do negócio. É isso. E com relação a essa briga, ou narizes torcidos, eu sempre venho à minha cabeça de que é uma coisa tão antiga, né? Mas que é viva hoje. Para os titulares, o técnico é o Guardiola. Para os reservas, o técnico é uma anta. Então não dá para agradar todo mundo. Eu acho que isso de nariz torcido e tal, eu não acredito que o técnico faça isso no momento de tanta preocupação. O cara não quer cair. Perrengue desse. O Ramon Dias não quer... Quem caiu com o Corinthians? O Ramon Dias e o Emiliano. É maravilhoso isso. Os jogadores não serão lembrados como técnico. O técnico vai ser mais lembrado do que o jogador. Quer dizer, o técnico que... Meu Deus, o técnico cair com o Corinthians... O problema é o seguinte, é o técnico de plantão. Eu lembro bem a história do Palmeiras. O Vanderlei Luxemburgo caiu ou não caiu? Mas ele fez só um jogo na temporada e o outro não importa. Ele está lá, fez um só, mas se ele tivesse vencido esse jogo,
né? Ele teria, o Palmeiras não teria até caído, por exemplo. Então, quem está no comando técnico de um time grande como é o Corinthians e cair, é terrível para a carreira. Aconteceu com o Renato também no Grêmio, né? Isso, O elenco do Grêmio cai sem o Renato, mas ele montou aquele elenco, como aconteceu com o Vanderlei nessa época. Eu não acho que porque um é argentino, o outro é argentino também, aí vou cruzar com ele em Buenos Aires, então vou colocar no time. Ele quer salvar dele. Claro. Então, eu não acredito muito nisso, não na informação, não acredito muito na verdade desse grupo que estaria descontente. Será que o cara é tão craque assim? Com ele no time, tudo certo. A gente sabe, o Bruno e os comentaristas que são muito competentes da Jovem Pan, em vários jogos dizem, olha, o Vampeta fala muito isso, titulares e reserva no Corinthians é tudo igual. O Vampeta fala que tem 3, o Garro, acho que o Yuri Alberto e mais um que ele fala. Esses aí são titulares, o resto é tudo igual. Os outros são tudo igual. Um está bem fisicamente, menos em forma do que o outro, mas não altera nada para o Corinthians. É complicado porque o Corinthians não pode se dar o luxo de ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem. Ele tem que ganhar a Sul-Americana. Tinha vários caminhos para estar na Copa do Brasil. Era ficar pelo menos em quinto no Campeonato Paulista, não teve competência. Chegar na Libertadores através do Brasileiro, esquece. Ou ser campeão da Copa do Brasil. Que também, né, graças ao Ramon, estamos fora. E a última que sobrou, ganhar a Sul-Americana. Então imagine, Corinthians, mesmo que não caia, disputando Paulista e Brasileiro apenas no ano, com esse time. Seria um vexame, né? Seria um ano quase jogado fora. Então o Corinthians tem sim que fazer um sacrifício, jogar quinta contra o Racing titular e jogar domingo com titular também. É hora de fazer sacrifício, não vai morrer ninguém, então tem que ser feito. Mas é isso, se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta e até a próxima.